João 8. Nós vamos ler do 29, 30 e 31. Começa o texto assim: e aquele que me enviou está sempre comigo, não me deixou só. Por quê? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? Dito essas coisas, muitos creram nele. E Jesus, olhando para aqueles que creram nele, falou assim: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sois meus discípulos. E então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Podemos orar? Paizinho, nós estamos aqui no nome de Jesus. E nós queremos, Senhor, que esse momento da palavra seja um momento de revelação. Quero te pedir, Senhor, que ninguém possa se esconder, ninguém possa fugir, ninguém possa se esquivar de um confronto contigo na manhã desse dia. Pai, que a tua palavra seja uma palavra rema, seja uma palavra confrontadora. Que os nossos olhos possam ser abertos. Possamos crescer a cada dia, Senhor, no conhecimento de Jesus. E que essa palavra ela dê fruto em nossos corações. Que ela venha produzir em nós mudança de vida, arrependimento. E te pedimos que seja assim. Em nome do Senhor Jesus, para a glória do teu nome. Quantos podem dizer amém? Amém? Esse texto é um texto muito interessante, pequeno, conhecido, falado. A tristeza que temos da revelação falada desse texto nos dias de hoje é porque ela é sempre usada para falar com os ímpios. Não é assim? Pensa num texto que a gente sempre ora, pensa e fala. Quando está pregando o evangelho, falando com alguém incrédulo, a gente fala assim: essa pessoa precisa conhecer a verdade, porque a verdade vai libertar ela. Não é assim? Nós falamos então que a verdade é Jesus e que aqueles que conhecem o Senhor, a verdade, a sua palavra, eles são libertos. Isso não é uma mentira, é uma verdade. Porém, não contextualizada na palavra de Jesus, no texto que nós lemos. A contextualização dela não é essa. Por quê? Porque Jesus, ele começa falando assim: aquele que está comigo não me deixou só. Ele está sempre comigo. Aquele que me enviou, ele está sempre comigo. Sempre. Essa é uma revelação que nós temos que ter. Quantos de nós falamos que Jesus está conosco todos os dias? Falamos isso. O Senhor está comigo todo dia. É uma verdade. Deus está em todos os lugares. Os olhos de Deus estão em todos os lugares. Porém, na verdade, Jesus falou isso em Mateus 28, não é isso? Mateus 28, 28 e 29. Ele fala assim: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide e fazei discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, e ensinando eles a guardarem todas as coisas. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Mas qual foi o contexto que ele falou isso? Se você estiver fazendo o quê? Discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se você estiver ensinando eles a guardarem todas as coisas que ele tem ordenado, ele falou: por isso, eis que por conta disso, se você estiver fazendo isso, eu vou estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Ele fala assim: ide
que eu vou com vocês. Se você atender o ID, eu estou contigo. Vai tranquilo. Por quê? Porque eu estou contigo. Eu vou estar contigo todos os dias que você estiver fazendo o trabalho, estiver fazendo aquilo que eu te mandei fazer. Aqui Jesus está falando, aquele que me enviou, ele não me deixou só. E ele tem um motivo. Qual o motivo dele? Porque eu faço sempre o que lhe agrada. O que me mantém não estar sozinho, não estar abandonado, o que me mantém seguro que o Senhor está comigo todos os dias, é porque eu faço sempre o que lhe agrada. Amém? E aí, dita essas coisas, muitos creram em Jesus. E aí diz que Jesus, olhando para aqueles que creram ou para aqueles que não creram? O que você leu aí? Versículo 30. Aqueles que creram. Jesus olhou para os crentes, para aqueles que receberam a palavra, para aqueles que acreditaram nele. Ele falou assim: se vocês permanecerem em mim, é uma coisa. Quem tem permanecido em Jesus? Amém? Permanecer é uma chave. João 15, Jesus fala a mesma coisa diante da videira: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Ok? Sem mim, vocês não podem fazer nada. Então, ele está falando assim: se você permanecer em mim, você pode fazer todas as coisas, porque eu vou estar contigo. Se você não permanecer em mim, você não pode fazer nada. Então, permanecer é uma chave. Se vocês permanecerem em mim. Só isso? Não. E se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Bom, você tem permanecido no Senhor? Sim ou não? Amém? Agora, as palavras dele têm permanecido em você? Por quê? Porque essas duas coisas têm que estar conjugadas. Você tem que permanecer no Senhor, mas as palavras deles também têm que permanecer em você, porque senão você não vai ser discípulo. Nós falamos, existe uma semântica entre nós. O que é um discípulo? Muita gente se acha discípulo de Jesus porque permanece em Jesus. Permaneço crendo, permaneço indo à igreja, permaneço dando meu dízimo, permaneço lendo a Bíblia, eu permaneço, eu tenho uma fé de permanecer, mas isso não te garante ser discípulo de Jesus, porque existe muita gente que permanece, mas que não é discípulo, porque para ser discípulo tem que conjugar duas coisas: permanecer em Jesus e a palavra dele permanecer em nós. Quando é que a palavra dele permanece em mim? Quando tudo que ele falou, eu obedeço. Quando tudo que a palavra dele fala, para mim é lei. Quando eu defino quem é que manda na minha vida, se sou eu ou se é ele. Porque para que ele seja Senhor da nossa vida, nós temos que obedecê-lo. Porque a frase não Senhor não cabe para Jesus. Por quê? Porque a palavra Senhor é Kyrios na Bíblia, é dono. É aquele que tem posse. Para nós hoje, português é fraco. A gente chama todo mundo de Senhor, e por sinal de respeito. Eu lembro que um dia eu estava na minha casa e um rapaz
chegou num grupo caseiro e ele fez uma reclamação, porque a gente não chamava Jesus de Senhor. A gente, quando orava, a gente falava assim, Jesus, abençoa fulano, abençoa, e ele estranhou aquilo, e aí ele falou assim, olha, eu chamo o meu patrão de Senhor. Eu chamo o meu pai de Senhor, que é um sinal que eu respeito ele. Você tem que chamar Jesus de Senhor também. Aí foi uma boa conversa nossa, para explicar para ele que o Senhor da Bíblia não estava falando de respeito. Não era um título de respeito, era um título de dono. Só quem tinha o título de Senhor, que é o Quírios, era César, que era com K maiúsculo, e eram aqueles que tinham escravos, eram senhores também, Quírios, com K minúsculo. Eram Quírios, senhores, eles tinham posse de alguém, era o dono de alguém. Entende isso? Por isso, por esse motivo, falar que Jesus era Senhor se morria. É um troço louco isso, né? A gente lê a Bíblia e não entende muito, fala, meu Deus, os caras diziam que Jesus era Senhor, morria por quê? Porque tem um contexto. É porque o reino de César era propagado igual o reino de Hitler. O reino de Hitler era Heil Hitler. Hitler é o Senhor. O reino de César era Ave César. Era o cumprimento na rua. César é o dono de tudo, César é o Senhor. Encontrava com um crente, ele falava, Senhor da minha vida é Jesus. Ele é o dono. Eu não pertenço a César. Aí pronto. Arrumava uma briga. Morria por causa disso, mas não negava que Jesus era o Senhor da vida dele. Amém? Eles sabiam que tinham sido comprados por alguém. Então essa é a primeira definição que Jesus está falando quando ele fala, se as minhas palavras permanecerem em vós. Lucas 6, versículo 46, Jesus declara assim, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Por que vocês me chamam de Senhor, se vocês não fazem o que eu te mando? Ele está fazendo a queixa, ele está falando logo, eu não sou Senhor da vida de vocês. Esse Senhor Jesus que vocês falam é mentiroso, porque eu não estou sendo dono. Vocês não estão me obedecendo. Entende isso? Então, a primeira coisa que se define é quem manda na parada. Quem é o teu dono? Paulo escreve assim, vocês não sabem que vocês foram comprados por grande preço? Com sangue de Jesus derramado, imaculado. Nós fomos o quê? Nós fomos comprados. Fala assim, eu fui comprado. Amém? Você foi comprado pelo sangue de Jesus. Se você foi comprado, você pertence a você mesmo? Você foi comprado. Jesus, ele comprou você na cruz. Então, agora você tem um dono. Compreende isso? Quem te falou que a tua vida é independente agora? Que você faz o que quer, o que dá na telha, o que você acha legal, o que você sente, o que você pensa? Quem falou isso? Aí é possível que você use o segundo versículo. É possível que você use agora o 31. Não, mas se o Filho te libertar, verdadeiramente sereis livre. Eu não sou escravo, eu sou livre. Mas livre do quê? Porque Jesus olhou para aqueles judeus que creram nele, que acreditaram, e falou assim, se vocês permanecerem em mim, se as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem já presumiu na vida que um cristão precisa de ser liberto? Se a gente fala que se converteu e já estamos livres.
O Senhor me libertou. Libertou você do diabo, libertou você da condenação do teu pecado. Ele pagou o preço por você, mas não foi para deixar você livre para fazer o que você quer. Você agora precisa conhecê-lo a cada dia, as verdades que ele fala acerca de você, para que você seja liberto de você mesmo. Para que você possa ser livre do mal que está dentro de você. Porque a igreja que Jesus vem buscar, a família que ele vem buscar, é sem mancha, sem mácula, sem ruga, sem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Não é assim? Sim ou não? Não é de qualquer jeito. Não é de qualquer maneira que o Senhor vem buscar a sua igreja. Não é de qualquer maneira que nós vamos encontrar com o nosso Senhor, confiados numa graça que levou à desgraça. Não. É da maneira que Ele quer, porque a palavra dEle tem que nos libertar a cada dia de nós mesmos. Nós precisamos ser livres de nós mesmos. Nós precisamos ser livres dos nossos conceitos, das nossas verdades, das nossas vontades. Amém? Nós precisamos ser livres da carga que recebemos por tradição das nossas famílias. Precisamos ser livres dos nossos complexos. Precisamos conhecer quem o Senhor é e precisamos saber quem nós somos. Aí sim a palavra dele começa a permanecer em vós. Por quê? Porque ela vem nos libertando daquilo que nós somos, para nos tornar aquilo que ele quer que sejamos. Entende isso? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É uma liberdade que nós precisamos alcançar. Precisamos. Que só vai funcionar se nós tivermos a revelação primeiro de quem é o Senhor, se Ele é o Senhor da tua vida ou não. Isso aí precisa. Porque se tem qualquer coisa que Jesus fala contigo, está escrito na palavra e você não consegue vivê-la, se você não consegue ter uma vida santa, se você não consegue perdoar os teus inimigos, orar por eles, se você não consegue olhar para aquele que te ofende e oferecer favor, se você não consegue se sujeitar à palavra dele quando embora doa para você, a gente passa a semana toda conversando com casais. Essa semana foi uma semana punk, uma semana legal para a gente conviver. E todo o nosso assunto ele termina em um só lugar. Quem é que manda na tua vida? Para quem você vive? O que o Senhor diz a respeito disso? O que Deus pensa sobre isso? O que a palavra dele direciona? Como tem que ser a tua ação e a tua reação? Em quem você tem que confiar? Parece questionário, dá para fazer um questionáriozinho para, antes de chegar, já ir perguntando. E dar a solução. Sabe qual é a solução? Jesus. A solução é Cristo. Mas eu já sou convertido. Eu já sou liberto. Eu já conheço Jesus. Eu tenho permanecido nele. Legal, mas a palavra dele não tem permanecido em você. A palavra dele não tem permanecido em você. Porque se ela tivesse permanecido em você, você estaria de verdade sendo discípulo. De verdade. Coisa que você não está sendo discípulo. Está sendo, sabe o quê? Crente. Aí a palavra cabe muito bem. Que é aqueles que creram em Jesus. E Jesus olhando para os judeus que creram nele. É crente. Tu é crente? Tu creu e permanece?
Faz bem. Maravilhoso isso. Porém, o diabo também crê e treme. Não é o que o Tiago fala? O diabo também crê e treme. Se for olhar essa comparação entre o diabo e nós, sabe o que a gente vai descobrir? Que talvez ele esteja numa melhor situação que a nossa, na questão de revelação. Porque ele conhece o Senhor e tem temor. E quando a gente olha para os crentes, tem um monte de gente que conhece, mas não teme nada. Não tem temor nenhum. Vive como se um dia o juízo não virá. Como se um dia Deus não vai cobrar nada dele. Como que eu não tenho que dar satisfação na minha vida para ninguém. É um ledo engano. É um ledo engano. Por isso que Tiago fala de maneira tão simples. Tu crê que Deus é um só? Faz bem. O diabo também crê e treme. E o assunto dele que ele estava falando era a obra da fé. Se tu crê, obedece, opera a fé em você. Faz obras segundo a tua fé. Entende isso? Se você crê que Jesus é o dono da tua vida, obedece a Ele. Porque a solução está na obediência. Entende? O milagre acontece quando eu me sujeito e obedeço. Sim ou não? Entende o que eu digo? Não. Mulheres, sejam sujeitos aos vossos próprios maridos como ao... É um mandamento? É um mandamento. Como ao Senhor. Qual é a relação? A relação é com o homem ou é com Deus? Como ao Senhor. Eu tenho ensinado às mulheres: quer arrumar um aliado na tua luta? Submete ao Senhor. Porque quando você faz isso, Ele vai ser contigo. E eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque quem trata do homem é Deus. Tem coisas que a gente passa 20 anos falando e não resolve. O dia que a gente se submete ao Senhor, Deus faz. Deus tem suas maneiras de tratar com qualquer pessoa. Você pode dizer amém? Esse é o caminho. Obediência. Amém? Marido, amai vossas mulheres. Como? Pensei que era com todo o amor do teu coração. Pensei que era com todo o esforço que você faz trabalhando e trazendo sustento para casa. Pensei que era por conta da tua fidelidade. Eu não arrumei mulher nenhuma na rua, sou fiel há 20 anos. Mas é como? Como Cristo amou, tem uma referência, cara. A referência é Jesus, é sempre Jesus. A referência é sempre o Senhor. A referência é o Senhor para a mulher e a referência é o Senhor para o homem. Tem uma referência acima. A gente tem que sair da esfera humana e, de fato, entrar na esfera espiritual, naquele assim, eu pertenço a Ele, a minha vida é dele e agora eu estou com Ele e tudo que eu preciso Ele vai fazer acontecer. Porque Ele faz. Ele faz, quando eu me submeto, Ele faz. Quando eu entrego a Ele, Ele faz. Quando eu espero dele, Ele faz. Entende? Quando eu luto para não ser mais aquilo que eu sou, para que Ele faça um milagre na minha vida, Ele faz. Ele é Deus, Ele transforma todas as coisas. Mas eu tenho que saber quem Ele é e quem eu sou. Não é só conhecê-lo, a palavra dele tem que permanecer em mim. Não é à toa que Deus deixou um livro escrito. Tu acha que precisaria
de um livro escrito se a única coisa que a gente dependesse fosse da nossa mente e as nossas intuições, os nossos dons nos guiando? Você acha que seria? Para que Deus deixaria escrito a Bíblia? Para os homens questionarem, isso aqui é escrito por homem. Um monte de homem escreveu isso. Papel escreve tudo. Tu acha que Deus ia deixar isso aqui só para alguém questionar se era verdadeiro ou não? Ou ele estava deixando um manual daquilo que ele pensa, do pensamento dele, para que a gente olhasse assim e falasse, o Senhor pensa isso e é isso que eu vou seguir. Porque o Espírito Santo, ele dá vida a essa palavra dentro de mim. É para isso que ele deixou isso aqui escrito. Para que a gente possa olhar e saber qual é a vontade dele. Para que a gente possa ter um norte, uma bússola, um caminho para poder nos guiar. Amém? É para isso. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Em consequência disso, conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Precisamos ser libertos todos os dias. A cada dia, se libertando de quem eu sou. Me libertando de quem eu sou. Para chegar àquilo que Ele quer que eu seja. Contando com a presença dEle comigo todo dia. Porque quando eu faço o que lhe agrada, Ele fala que não me deixará só. Ele está comigo todo dia. Todo dia eu vou respirar a atmosfera e vou senti-lo comigo. Porque eu estou fazendo a sua vontade. E o poder transformador que vai transformar a minha vida e tudo que está em volta de mim vai vir dele. É dele que vem. É dele que muda todas as coisas. Amém? É ele que muda a nossa existência. É ele que faz tudo mudar. Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo, eu não sei quantos anos de evangelho você tem. Talvez 10, talvez 20, talvez tenha nascido no evangelho. E eu queria te falar que é bem possível de você não ser liberto. De você ser uma pessoa ainda cativa a um monte de coisas que você precisa ser liberto. E quero te falar que tem um caminho libertador para isso. Você tem permanecido nele, mas começa a tentar agora para que as palavras dele permaneçam em você. Para que a vontade dele se cumpra na tua vida. Porque nós cantamos aqui, é tão propício. O refrão da música que cantamos é: faz teu querer. Faz teu querer em mim. É tudo que ele quer fazer. Porém, nós temos que deixar. Nós temos que se submeter. Nós temos que nos entregar para que o querer dele seja feito. Porque nós lutamos para não fazer o querer dele, com todas as forças que temos. Porque ele tenta, cria situações, te dá oportunidades, mas é tudo aquilo que a carne não quer fazer. Está escrito. Gálatas 5,16. Paulo diz que o espírito luta contra a carne luta com o espírito, e os dois se opõem um ao outro para que você não faça aquilo que você quer fazer no Senhor. Por quê? Porque a carne, ela não gosta de nada que é do espírito. Nada. A tua carne tem que morrer. A tua carne tem que morrer. A tua força tem que acabar. Para que a vontade de Deus, o querer dele, possa vir sobre a tua vida. E tomara que você não descubra isso já no final da vida.
Tomara que você aprenda e descubra isso já no começo da tua vida, para que você tenha sucesso no teu caminho, naquilo que você quer alcançar no Senhor e naquilo que Ele quer sobre a tua vida. Amém? Porque nós podemos passar uma vida toda sem que a vontade de Deus se cumpra na tua vida. Tem um texto, que aí eu vou terminar com ele. Tem um outro texto muito mal interpretado por nós. É um texto que Jó fala: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Essa é a declaração de um homem que passou pelo vilipêndio da vida, não transgrediu com seus lábios, não abandonou a sua fé e acreditou em um Deus que poderia fazer todas as coisas. Não presuma você que você pode fazer tudo errado e os planos de Deus vão se cumprir na tua vida. Não presuma isso. Porque o plano de Deus se cumpre na vida daqueles que insistem em andar com Ele. Amém? E a história nos fala isso. Eu queria que você não esquecesse. Saul, Deus escolheu ele como rei, mas reprovou ele. Esaú tinha o direito da primogenitura, nasceu. Era direito, perdeu. Sansão foi escolhido no ventre, também foi reprovado. Consegue entender isso? Paulo escreve de alguns homens que ele entregou a Satanás para que não blasfemasse, para que não ensinasse as coisas erradas, mas era um deles, estava entre nós, era um de nós. As palavras dele corroem, está gangrenando o negócio. Entreguei eles ao diabo. Entende isso? Eles poderiam falar: não, mas os planos de Deus não vão ser frustrados na minha vida. Não deturpe a palavra. Não deturpe a palavra. Não use a palavra para o teu próprio interesse, achando que o Senhor simplesmente vai entender o teu caminho. Porque aquilo que o Senhor deixou instituído está escrito. E está escrito aqui, na minha Bíblia, que Ele é um Deus que vela pela sua palavra. E está escrito que Ele é um Deus de amor, mas também é fogo consumidor. Não podemos esquecer disso. Amém? Vamos orar? Aquele que me enviou não me deixa só. Ele está sempre comigo, porque eu faço sempre o que lhe agrada. É o que disse o Senhor. Era uma vida para agradar o Pai. Dizendo isso, muitos creram nele. E ele, olhando para aqueles que creram nele, falou: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, conhecereis a verdade vos libertará. Que as verdades ditas hoje aqui liberte você. Amém? Cause um rebuliço no teu coração. Te leve ao encontro de Deus. Te leve ao encontro da palavra dele na tua vida. Para que as tuas ações e os teus atos sejam coerentes com a tua fé. Sejam coerentes com a vontade dele. Para que você alcance vitória. Que hoje seja quebrado cadeias e cativeiros na tua vida aqui. Que hoje seja tirado o sofisma da tua mente.
Que hoje a voz do diabo que te engana se cale. Se cale, seja apagada, seja calada na tua mente. E que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, as armas espirituais do Espírito Santo que estão em nós, elas possam agora derrubar barreiras, quebrar cadeias, tirar todo o sofisma lançado na tua mente e traga a tua mente totalmente cativa ao senhorio de Jesus. A Jesus o Senhor, a Jesus o dono da tua vida, a Jesus aquele que te comprou por grande preço, aquele a quem você pertence, aquele a quem tudo que você tem pertence a Ele, a quem é dono do presente, do passado e do futuro, aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que coloca todos os seus inimigos debaixo dos seus pés, aquele que venceu o último inimigo do homem, que era a morte. Ele venceu a morte. Ele está sentado no seu trono, reina soberanamente. A Ele seja a glória, a Ele seja o louvor, a Ele seja a adoração, a Ele seja a nossa vida. Para Ele é que existimos e para Ele é que vivemos. Que seja Ele a força que nos leve a viver uma vida todos os dias da sua presença, em santidade, em adoração, em devoção, porque só Ele é digno. Só Ele é digno de receber a glória, a honra, o louvor, todo o poder. Entrega a Ele a tua vida, entrega a Ele os teus problemas, entrega a Ele todas as coisas. Fala: Senhor, eu pertenço a Ti, eu sou Teu, Senhor. Faz o Teu querer em mim, faz o Teu querer em mim, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Seja assim.